Bom dia, menina! E aí, gente? Estamos aqui para o nosso segundo episódio do Neurocafé. E eu estou aqui ainda arrumando luz, porque não sou Ana Maria Braga, não tenho uma equipe grande ainda, mas estou me achando assim meio escura. Fala que estou meio escura. Bom dia, gente! Estamos entrando, acho que estou meio escura. Deixa eu ver aqui. Acho que tô. Ó, preciso dessa ilusão aqui. Peraí, deixa eu me arrumar. Aí. Ai, fazer as coisas às vezes sozinha é ruim, né? Desliguei. Peraí, galera. Melhorou sem luz, ficou melhor. Estão me vendo bem? Bom dia. Quem tá vendo, quem tá ouvindo. Quem tá ouvindo não vai poder falar nada. Hoje arrumei meu cafezão. Quero até que vocês vejam aqui. Ó, quer dizer, tem coisa em excesso aqui hoje, tá? Porque meu marido fez uma tapioca pra mim e eu fiz o overnight oats. Mas não ficou como deveria, vou dizer pra vocês. Já comeram overnight oats? É quando a gente põe a aveia. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. A aveia no leite fica na geladeira. Tá. É muito bom. Tá bem bom. E hoje tô aqui com o meu cafezinho, ó. Isso aqui é uma garrafinha que eu levo para os treinamentos presenciais quando eu viajo. Pra tomar um cafezinho na viagem, ó. Quem tá com café aí? Quem tá sentada tomando café? Vamos esperando vocês entrar. Logo eu chamo a Elisângela. Ó, hoje eu vou conversar com uma pessoa muito legal. Quer dizer, eu acho que a Elisângela é legal. Ai, Jesus! Eu conversei com ela bem poucas vezes lá dentro do curso do PNP. Elisângela é minha aluna há bastante tempo. Bastante tempo mesmo. E a gente vai falar de um assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo. Oi, Sandra! Tá no trabalho já, Sandra? Oi, Lígia, tá com um cafezinho aí? Que delícia! Gente, você sabe que o café da manhã é a refeição que eu mais gosto. Eu adoro café da manhã. Adoro. Quando eu vou em hotel, essas coisas assim, eu fico pensando no café da manhã. Eu sou assim também. Eu amo café da manhã. E eu acho que a gente devia fazer mais coisas assim. O café da manhã eu pelo menos estou muito aberta no café da manhã, sabe? Tô muito preparada pro dia. Pra mim é uma hora muito gostosa. E eu sempre gostei. Eu não gosto de acordar cedo, mas de tomar café eu gosto. E aí, vocês gostam? E por isso que eu tô fazendo o Neurocafé, sabe? Primeiro que não é um dos únicos horários que eu consigo ter, né? Pra estar ao vivo aqui. E segundo, porque como é tão gostoso tomar café da manhã, a gente vai fazendo de um jeito gostoso, né? E tem aquelas pessoas que fazem jejum de manhã, né? Meu marido faz jejum toda semana de manhã. Mas ele senta pelo menos pra tomar um café comigo, preto, assim, sabe? Ó, a Sandra tá em casa, hoje começa só às 9. Ai, que bom. Como você faz essa sua receita? Coloca na geladeira? Uhum. Eu fiz no Stories ontem, Márcia. Depois volta lá e vê, tá? Ó, a Sandra acordou só pra aula. Gente, quem é meu aluno, quem é meu aluno já participa desse Neurocafé. Quem não é, tem obrigação de participar, né? Pessoal, é o seguinte. Então, peguem o cafezinho de vocês aí. Ou passem o cafezinho de vocês aí. O pessoal tá me perguntando como é que faz essa receita aqui. Essa receita aqui você pega do Overnight Oats, né? Você pega a aveia em flocos, coloca no leite. Eu faço com leite vegetal. E aí você põe aveia, leite, não muito leite, ó. Eu botei muito leite, ontem tem muito leite sobrando aqui. Que tape a aveia, assim. E aí você põe na geladeira da noite pro dia. E de manhãzinha ela vai estar. Ela fica deliciosa. Daí você pode botar fruta em cima, fica bom com manga, fica bom com banana, fica bom com morango, fica bom com kiwi.
e tem um super café da manhã, tá? Hoje não tem fruta aqui em casa, então a gente vai ficar sem a fruta em cima, mas ela é deliciosa, ela é meio adocicada, né? Mesmo sem açúcar, ela é meio adocicada. Pode colocar mel, pode, com mel fica uma delícia também, já comi. Dá pra colocar o que você quiser, né? Tem gente que gosta mais docinha, aí já faz mais docinha, vale a pena e é super saudável, né? Se comer sem açúcar, óbvio, né? Que é saudável e dá uma sustância, né? A aveia, gente, quando eu fiz o meu mestrado lá em Reading, na Inglaterra, essa era uma universidade que estudava muito nutrientes e os efeitos de alguns nutrientes de comidas e bebidas no sistema cognitivo e emocional. Então eu tinha muito acesso a essas pesquisas, eu era obrigada a participar de algumas pesquisas, eu participei de algumas, e lá tinha muita pesquisa com aveia, para a pessoa introduzir aveia na dieta 2, 3 semanas, e aí eles mandavam um saquinho de aveia, a pessoa tinha que comer aquilo, e aí eles tentavam ver se tinha diferença, né, no processo cognitivo, no processo mental. E a aveia a aveia é uma daqueles alimentos que traz felicidade, sabe? A aveia é um dos alimentos que, além de dar uma sustância, a gente come, a gente se sente saciado, ela muda o humor, o consumo de aveia diário, né? Você não vai comer hoje e fica feliz, né? Mas as pessoas que comem, dos estudos que tinham lá aveia por alguns dias, elas regulavam melhor o processo emocional e se sentiam mais felizes. Então, ela tem uma interferência no humor. Quem tá triste come aveia aí. Sabiam disso? Não? Não, né? Tô contando agora. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de performance e de performance sob pressão. Porque uma coisa é performance, né? Uma coisa é a gente querer ser bom, performar bem. O que é performance, né? É a gente querer ir bem nas coisas que nós fazemos, basicamente, no nosso melhor, com a nossa maior energia. É eu estudar muito para uma prova e conseguir performar a ponto de passar, né? Lembrar de tudo. E a gente tem muitas pessoas hoje buscando a sua performance sob pressão, né? Viu, Márcia? Esse café aqui, ó, ela tá falando que legal essa informação da aveia, vou introduzir no meu cardápio. Esse café aqui é vida, tá? Bate-papo que a gente já aprende um monte de coisa. E aí muita gente procura, né, essas questões de performance. Me escrevam aqui se vocês têm pacientes ou questões individuais de vocês em relação à performance. Porque muita gente busca esse processo de tentar conseguir fazer as coisas bem, né, e com atenção mesmo sob pressão. E muita gente não consegue, né? É meio básico assim do ser humano que sob pressão a gente entra num processo de estresse, né? O nosso sistema nervoso ativa. Quanto mais expectativa eu coloco naquilo que eu desejo, né? Mais pressão meu sistema nervoso vai colocar. E aí é muito comum que quanto maior a pressão, a maioria das pessoas não consiga desempenhar bem, né? A gente cai, o desempenho cai, a gente fica mais nervoso do que deveria, esquece, memória fica ruim. Que é o corpo passando por um processo de estresse mal adaptado, né? Tem gente, no entanto, que não, que é o contrário, né? Que é naturalmente o contrário. Vocês conhecem gente assim? Que sob estresse a pessoa funciona muito bem. Funciona igual uma águia. Também é um processo de estresse, só que é um processo de estresse adaptativo, né? A pessoa consegue ali sob pressão ir para a luta, em vez de para fuga ou para paralisia, e o sistema nervoso dela age e consegue ter memória, enfim, consegue funcionar muito bem. Isso realmente vai de pessoa para pessoa, tem coisas que atrapalham, tem coisas que ajudam, né? Mas isso é um processo muito individual. Eu tô vendo aqui se a pessoa que eu vou conversar hoje entrou. Elis, Ângela, me dá um oi se você estiver aqui. E aí eu já chamo ela, a gente vai conversando também, né? Vocês me fizeram algumas perguntas. Oi, Gi, bom dia. Vocês me fizeram algumas perguntas ontem, né, sobre, ali na minha caixinha, eu fiz um stories ontem sobre isso. Ah, a Elis tá aqui. Elis, então você pede para participar e aí eu já te chamo. E
e eu vou responder junto com a Elisa essas perguntas hoje. E a gente vai falar exatamente sobre isso, a neurociência ajudando no estresse e opressão. Escreve eu aí, quem lida bem com estresse sob pressão. Vou chamar ela. Ixi, eu não tô conseguindo. Peraí, Elisa. Aqui, deu. Vamos chamar a Dona Elis. Oi, Ai, bom dia, tudo Elis. bem? Bom dia, que alegria estar aqui, que emoção. Tudo bom? Tudo bem, Você tá nos ótima, tá com uma luz conhecendo, né? ótima. É, Sim, eu eu falei, eu tenho só converso com estudado. a Elis sobre, por WhatsApp, por... Não, no Entre Nós você geralmente participa, né? Uhum, Ali sim, no Zoom, mas não assim só nós, né? uhum. Eu tenho estudado sobre isso, sobre como colocar as luzes no setting para ficar melhor. Isso ajuda muito, né? Até na nossa percepção de empoderamento, de como se sentir mais sabida. Não, luz para quem hoje faz stories, faz essas coisas é tudo, porque muda a nossa cara, né? Uhum. E tem isso, né? Como é online, não tem como a pessoa ver se a gente tá Ó, saudável ou acendi não. a luz aqui, ó. Ó a diferença, ó. Ah, agora eu vou ficar Aham, falando você. Ó, a gente sim. fica linda com luz. E ô, Elis, o que que Sim. você tem aí no seu café da manhã? Ui, Ai, eu tenho morango, tenho nozes, que faz parte do nosso tema hoje também, faz, aham. né? Que faz bem. Tenho água, tenho café também. Eu tô tomando café real agora, que não tomei ainda. É, eu também não dá tempo, né? Eu Uhum, acordei seis sim, e meia, amamentei, me arrumei e vim. Estamos aqui, né? sim, eu também. Deixei o Ô, filho com um cuidador e vim pra cá. e pronto, eu deixei E com essa meu aí. marido, graças a Deus, gente. Aliás, você sabe que eu falo pouco do meu marido aqui, porque ele tem vergonha, né? Mas, meu Deus, como esse homem me ajuda não, né? Assim, como a gente se ajuda em tudo que precisa, assim. Então, eu falo, ó, vou fazer o neurocafé de 7 horas da manhã, beleza. É só assim a resposta de um para o outro. E como isso é importante também para nossa vida, né? A gente tem que dar bons Sim, exemplos, acho que aqui, né? Porque o ruim a gente já sabe que existe. nossa, isso é uma coisa que as pessoas que chegam para mim no consultório através do seu Instagram falam muito para mim. Como eles te admiram, te respeitam e veem através do teu Instagram que você é a pessoa que você fala, né? Que você Ai, faz pois é. aquilo que você fala. E eu Que também, né? Eu coisa vejo linda. isso. Então, a gente se espelha em quem a gente acredita. E eu vejo que no Instagram a gente precisa ser isso, senão não tem como vincular também, né? Com quem a gente Não, e quer. precisa também dar uns exemplos bons, né, gente? Porque a gente tem muito, e eu acho que tem que ter também, né? Eu não tô conseguindo arrumar essa luz aqui, gente. Olha aqui. Ela vai cair, hoje eu não vou ficar com a cara boa. Ela tá estragada. É, tem muita gente falando da parte ruim, e tem que falar, né? Da Uhum. contribuição do cônjuge dentro de casa, principalmente do pai, né? Do sexo masculino, que geralmente não contribui, né? Assim, às vezes até É. atrapalha. E tem que falar mesmo, porque existe uma carga mental grande aí para a mulher. Estou muito incomodada. Aí, ficar assim ficou ótimo agora, né? Existe Uhum. uma Ficou. carga mental grande para a mulher, né? Mas acho que a gente também tem que dar bons exemplos, porque às vezes a gente vai falar numa roda de conversa e falar, ah, mas ninguém faz isso, né? Os Uhum. homens, assim, em geral, mais machistas, eles se escoram em que ninguém faz para não fazer, né? E E faz. é, e é assim que a gente vai mudando comportamentos também, né? Tendo exemplos É. de que existem outros jeitos de ser no mundo. Sim, sim, sim. E tem que fazer, porque senão as pessoas ficam achando que a gente só vive daquela coisa ruim. Não é. Eu hoje só faço tudo que eu faço porque tem alguém, que é meu marido, que tá aqui, já parceiraço. Então, a gente nem pensa. Um precisa, o outro vai. Um precisa, o outro vai. Não, beleza, dou um jeito. É difícil, mas eu vou. Senão é É, difícil ter saúde mental, né? É muito sim. difícil. Uma mãe solo, por exemplo. Você é mãe solo, Elis? Não, eu tenho um Não? Ai, que companheiro, bom. marido. Mas uma mãe solo é muito difícil ter saúde mental, porque ela vai carecer de algumas ajudas que ela não tem, então a gente também tem que levar isso em consideração, né? Já saí do assunto, Sim. né? Esse assunto. Mas é Ai, tão ai. gostoso, né? Eu Então adorei vamos falar sobre isso. Vamos esse falar sobre isso um estilo dia.
De live, de que não é live, que live. não é live, né? É muito legal. E também, E ó, a internet deles vai pifar. Gente, vocês estão me ouvindo aí? ops, Aí, deu. voltei. Voltou. Uhum. Ó, estão até dizendo, Isso infelizmente existem mães solos com companheiro. Infelizmente, sim. é uma Infelizmente, sim. realidade. Ô, Eli, se apresenta. Ah, sim. Oi, pessoal. Eu sou aluna da Fran, vai fazer acho que 1 ano agora, em agosto. Então, eu já vi quase todas as aulas. Eu adoro o conteúdo, né? Eu sou uma profissional antes do conteúdo desse curso e depois. Antes eu via muita dificuldade na questão prática, porque o que chegava para mim no consultório era bastante Você é crise. psicóloga clínica só, né, Sou Elis? Tá. psicóloga clínica. E você atende que idade? Eu atendo criança, adolescente, mães e agora abri para adultos também, porque vinha uma demanda também dessas pessoas que queriam ser vistas e queriam que a gente tratasse da maneira do vincular, né, que o programa traz também. E aí não achavam profissionais, então abri essa proposta para mais níveis de idade, assim. Que legal, Elis, que legal. Uhum, tive que Você abrir. mora onde, Elis? Eu moro aqui em Pitanga. É uma cidade que fica 300 quilômetros de Curitiba. Pitanga? Não Sim, é o coração conheço. do Paraná. Fica bem no centro do Paraná. Nossa! Você sabe que eu nunca nem ouvi falar? Sim, Mas então você é minha é. vizinha, eu não sabia. É. Próxima vez você vem pra cá. Uhum. Eu vou estar aí consultando nesse mês. É um bom centro, né? É bom que quando a gente tem cidades assim, a gente pode dialogar. E pessoal de cidade pequena também vem pro médico na cidade grande, né? Uhum. Precisa. Você atende aí online ou você atende presencial? Ou os dois? Então, eu tendo os dois, mas tem mais procura online. Porque aqui, Porque né, por ser Pitanga é bem cidade pequena, pequeno. assim, Uhum, é difícil um entendi. pouco a aceitação, assim. Eles estão acostumados com profissionais mais antigos, né, na maneira de ser na clínica, e aí até mudar essa mentalidade vai demorar um pouquinho, Gente, mas isso ainda existe, muito né? Aí a importante gente isso. muda como profissional, Tem, é interessante, mas as pessoas querem aquela coisa mais austera, assim, né? Quando você tá num sim. lugar muito tradicional. Tanto de uma Interessante. posição quanto de um conhecimento, né? Porque faz parte da segurança, né? Eles sempre aprenderam assim. Aqui, né? Os costumes, a cultura daqui é muito tradicionalista, Querem que você coronalista. ensine a ser rígido com as crianças e os adolescentes, então, Sim, basicamente. uhum. E Entendi. com as escolas aqui, então é um problema bem importante, assim. É difícil, sabe? Nossa, eu As imagino. adaptações, assim, a gente é visto como super diferente. Mas isso que é Nossa. importante do online, né? Eu consigo, assim, É, ter as pessoas que se conectam, assim, através online em todo lugar do mundo, né? E do Brasil. Eu sou bem espalhadinha, assim, no Brasil. É muito legal. E eu fico que feliz, porque legal. é uma oportunidade, né? E que o programa trouxe também para mim, assim. Vem bastante gente que acredita. Então, Olha a Márcia escrevendo. De verdade, cabelo branco faz valer o honorário no interior. Faz mesmo, Márcia. O pessoal quer gente mais velha. Mas, gente, que coisa, né? Isso eu acho uhum, tão interessante. Eu também já trabalhei bastante no interior, mas era mais para dar treinamento. E o pessoal sempre me achou muito nova, né? A Márcia sim. trabalha no interior bastante do Paraná, né? Mas por isso que ela tá falando aí também. Mas também é psicóloga. Ô, Elisa, ó, pessoal, então a Elisa atende crianças, adolescentes e agora adultos, abriu, né, orientação de pais também na clínica. Que ano que você se formou, Elis? Em 2016. E de 2016 até ano passado, o que que fez, assim, você querer procurar neurociência? O que que Então, aconteceu? é, eu Vai já vinha, comendo aí, né? come também. Não, não vai comendo agora, senão você vai falar de boca cheia Senão... igual eu. Mas eu já vinha, né? Como comecei falando, já vinha com essa dificuldade da prática.
E aí, fazendo o curso, um curso da INC, né? Eu vi que você deu uma aula de desamparo aprendido. Eu falei, é isso. E a gente vai se encontrando durante a carreira, né? A gente vai Uhum. percebendo aquilo que combina com o nosso jeito de ser. E eu fui fazendo isso ao longo desses anos. Fui me encontrando. Eu falei, nossa, mas é isso que está faltando. É entender como é que um cérebro, um corpo, uma pessoa funciona. E é mudar realmente aquilo. Porque na faculdade a gente aprende que as abordagens mais que dão mais resultados mais rápidos, elas são superficiais, né? Só que com a neurociência não é assim. Então, Não. isso é um ponto muito legal que eu achei da neurociência. Então, não é superficial só porque tem resultados mais rápidos ou porque pode ser uma terapia breve. Uhum. Não, ela consegue mudar Olha, até ao contrário, comportamento. né? É até o Exatamente, é contrário, o que a gente vai até contrário. as entranhas do ser, do ser Sim, humano. e é real, e é a possibilidade de mudar comportamento, porque chega É, pessoas dizendo assim, eu quero mudar isso, então você pode. Porque, né, é, a aceitação de si, tudo bem, né? A gente consegue se aceitar, mas também a gente tem o direito de querer mudar coisas que a gente quer sim, mudar. sim. E essa questão da pressão em momentos de performance é uma das coisas que as pessoas vêm com essa queixa, geralmente, né? No Sim, consultório, tudo fala, eu não consigo, eu tô travado, eu já tentei 1000 vezes, eu travo, né? E as pessoas que não conseguem lidar com pressão, para ter performance, elas acabam fazendo escolhas de vida que limitam elas, né? sim. Eu vejo que chega bastante gente, assim, com essa queixa inicial de dar um branco, por exemplo, na hora da prova, sendo que estuda todos os dias, tem uma rotina, assim, que existe a preparação, que também é necessária para ter uma performance, né? É um ponto Uhum, fundamental. Dá segurança pra gente. Então, existe lá uma bagagem na memória que você pode acessar, né? Mas como uhum. acessar essa memória se a gente está sendo pressionado e não é a área do cérebro que vai ajudar a funcionar, né? A gente usa nossa inteligência através do córtex. Então, como é que a gente usa o córtex, sendo que a outra área que está sendo usada, né? A área de se proteger, por exemplo, quando a gente se sente acuado, se sente com medo por conta de estar lá naquela prova e depender de tudo, né? Por exemplo, quem faz vestibular para medicina, você precisa ser perfeito, você precisa ter um desempenho assim, senão você não vai Perfeito. passar. É. Um dado real, não tem como fugir Uhum. disso. Então, é o que a gente tem que lidar, né? Então, a psicologia também pode ajudar nisso. Você atende queixas assim mais desse tipo no consultório? São estudantes que não conseguem passar na prova ou que ficam tensos na hora das provas? É o que você mais pega? Sim, Adolescentes, então, né, que tem essa queixa. Porque criança estudantes, dificilmente vai ter, né? sim. Empresa também, eu vejo pessoas que trabalham em empresa que tem chega com sintoma de desmotivação, de dificuldade de comunicar, por Uhum. dificuldade de falar não pro proprietário da empresa, né? Um perfeccionismo por querer dar conta de tudo. E aí, o que tem por trás disso? Desamparo, né? Do próprio líder, desamparo na infância, a falta de conhecimento das próprias emoções, né? Daquilo que está sentindo. Então, como que a gente trabalha com isso? A gente vai fortalecendo a pessoa, né? Porque não tem como lidar com alguém que é, por exemplo, tóxico sem estar fortalecido, né? Como Uhum. a Gabi falou no episódio anterior. Então, Uhum. é, é diferente para cada pessoa aquilo que está motivando ou não motivando ela conseguir ou não ter um desempenho. Então, é por isso que faz diferença ter um profissional que entenda desses processos. Uhum. É por isso que aqueles cursinhos. é, Eu não tô falando cursinho no diminutivo, tá? Mas tô falando aqueles cursinhos Uhum, pequenos que tem para vender. Consiga atingir o seu máximo potencial. Gente, assim, e daí o pessoal até às vezes mostra o resultado de umas 3, 4 pessoas, mas assim, como que uma pessoa, eu fico pensando na minha cabeça, a pessoa que está assistindo aqui, me conta se soubesse, já fez algum desses. Como que você vai atingir o seu máximo potencial com um curso que vai te dar um método faca na caveira? Esse é o método desses cursos, uhum. né? Sangue no olho, vai, vai, tal. E muito Sim, focado na disciplina, muito focado nisso.
que funciona para poucas pessoas, mas pessoas que já têm isso dentro delas, que já têm uma facilidade da disciplina. Então, essas pessoas pegam esse método e vão. Mas performance sob pressão, os motivos são muito individuais, né? São Uhum. muito individuais. A gente tem que entender o que é que acontece com o sistema nervoso daquela pessoa, naquele Sim. momento. E aí, não é só um estudo que vai ajudar, por exemplo, né? Não é um estudo de Uhum. tratamento. Você tem que saber, sim, funcionamento do sistema nervoso, funcionamento do sistema nervoso sob pressão, funcionamento do sistema nervoso de desamparo, né? Como que era antes, Sim. Elis? Antes de você entrar em neurociência, lá no nosso curso, como que você lia esses sintomas? Eu uso a base da TCC, né? Então eu enxergava, Ah, já ajudava um pouco, né, sim, TCC? já ajudava, né? Porque ela tem uma maneira mais prática também de ser. Tem. Mas eu não conseguia enxergar com tanta clareza o funcionamento, assim, porque agora eu consigo ver que eu preciso entender de como que funciona aquele cérebro, né? Como que ele aprendeu a funcionar, na verdade, porque existe uma história de repetição e de segurança e de como é, que, que pessoas, que epigenética, que cultura influenciaram naquela pessoa para ela poder estar assim, porque eu vejo que existe assim uma maneira de se fazer marketing hoje em dia que é muito do você consegue, né? Isso que você falou agora. E no sentido de, se você não consegue dar limites ao seu chefe, é porque você é muito bonzinho, é porque você não consegue, no sentido de diminuir a pessoa por aquilo. Mas não Uhum. entende que aquilo pode ser trauma. Não entende que existe uma situação, ninguém gosta, né, de estar numa situação assim desconfortável e não conseguir dar limites. Então, É o essa contrário, né? Às vezes a pessoa paralisa a exatamente. vida inteira porque quer evitar essa situação, não fala pra ninguém e fica E sofrendo aí sozinha. existem outros problemas que são desencadeados a partir disso, né? Então a gente faz uma leitura agora com a neurociência muito diferente. Então, as aulas de vínculo, de teoria polivagal, a Nossa, própria a aula de teoria polivagal para estresse, para pressão é fundamental, né? Porque é todo o sistema nervoso te avisando que tem algo errado. sim, a própria noção de empresa, né? Como as coisas são organizadas, como a gente enxerga e sente, né? Aquele ambiente, como a gente sente a voz do líder, né? A própria maneira que é organizada uma sala para se fazer uma prova, né? De vestibular, por exemplo, que não é nada acolhedora, né? Não É é nada fria. acolhedora. Já é amedrontadora. Tudo isso a gente consegue fazer essas interpretações, sabendo do funcionamento, né? Mas antes, só com a TCC, você fazia o quê? Então, chegava o paciente, ó, não consigo ir bem na prova. Aí você fazia o caminho tradicional da TCC, de tentar entender as crenças centrais, as crenças regras, você ia por esse processo, os pensamentos automáticos que estavam impedindo, era esse processo que você fazia, Sim, crenças tá? limitantes. Tá. E aí tinha, né? Teve resultado. Já tive um paciente que teve Tem. alta e teve resultado também. Mas foi a partir do curso que eu entendi melhor e consegui fazer com mais eficácia, assim. E entendendo, né? Uma coisa que mudou muito foi a noção de vínculo. Porque também nos ensinam muito na faculdade, a gente tem que ser muito longínquo dos pacientes, né? Que a gente tem que Uhum. ter um distanciamento seguro do paciente. Sim. E A isso eu TCC também percebi, fala disso, né? Ela aproxima um pouquinho, mas não muito, né? Porque como ela é muito isso, processual, você exatamente. a sensação que eu tinha com a TCC, eu não tô falando mal da TCC, porque eu sou Uhum, TCC e a TCC que fez eu entrar nesse mundo da possibilidade de você tratar pessoas com mais rapidez e com mais honestidade, porque eu aprendi psicoeducação com TCC. uhum, E isso, para mim, me abriu o mundo de falar, putz, eu posso explicar para o paciente o que ele tem. Mas ainda assim, eu sentia que eu tinha que ficar tão preocupada com o processo de conceituação,
de entender que eu perdia o paciente naquele lugar, a emoção do paciente, aí depende também de que onda da TCC que a pessoa veio, né? Então, mesmo assim, eu falava, falta alguma coisa, porque tem paciente que não aderia Uhum. ao As tratamento da tarefas também, TCC, as né? tarefas, ao processo de Tem pessoas que pensamento. não gostam de tarefas. Uhum. E O isso próprio incomoda. mapeamento, né? Uhum. Isso incomoda, né? E como você tem vínculo, como você consegue gostar, né? Porque... E existe esse processo também. É possível gostar de fazer terapia, não precisa ser também só processo doloroso, sabe? A gente Não, pode é. gostar do terapeuta. Gente, meus pacientes adoram, eles falam assim, tava esperando. Eu acho tão interessante isso. Hum, Que eles ficam esperando o dia da terapia e falam, nossa, graças a Deus que você pôde me atender e tal. E eu acho interessante, né? Porque a gente consegue, através dos conceitos da neuro, incentivar o paciente a querer vir para a terapia, o que é o oposto, porque eu não gostava de ir para terapia. Quando eu fiz antes da neuro e eu sim. tinha a minha terapeuta, eu achava um saco ter que ir, mas eu sabia que eu precisava, entendeu? Uhum. Quem aí, gente? É, Escrevam pra parece. gente se vocês gostam de ir pra terapia. E parece que para algumas pessoas é doloroso, assim, com profissionais mais tradicionais, né? Porque vem um pouco desse julgamento atrás, né? Do que não deveria existir. Ô, Elis, então me conta aqui quais são os casos que você mais pega aí? São casos de dificuldade de prova? São E que sintomas que dificuldade, as pessoas que você atende geralmente têm? falta de disposição, branco na hora da prova, não conseguir fazer, por exemplo, uma redação, Uhum. saber da Não matéria, né? conseguir de travar mesmo, não De conseguir escrever travar. nada. Nossa. Não, na verdade, não conseguir terminar, assim, de começar uma introdução, é, um meio, mas aí não ficar preso naquilo de ter que ser perfeccionista com aqueles, ter que estar tudo certo para não perder os pontos, mas Aham. aí não dá conta de terminar e aí perde, né? Porque redação é uma parte bem importante da prova. Sim, sim, Então isso sim. impacta muito. Imagina ficar um ano inteiro estudando para daí lá na hora você passar por isso, por conta Uhum. de outras coisas que não é o saber, que não é o Sim, preparar-se, né? Que é importante sim, também. sim. E aí, como Interessante. que a gente faz? Ah, Como que eu percebi que ajudava os pacientes? Primeiro, regulando as emoções, né? Para eles uhum. conseguirem se sentir tranquilos e através das técnicas de valor. Então, entender quem eu sou, Que que são está feitas para isso, né? separado. Sim, e que dá muito resultado, né? Dão. E é uma técnica que você fala, nunca que eu ia pensar nessa técnica. Ela não tem Não tem nada a muito a ver com uma ver. prova. Sim. Como que isso me ajuda, né? Isso é muito É, interessante nas é. técnicas de neurociência. Você Uhum. pega elas e às vezes parece que tem poucas coisas que mudam, mas elas funcionam para determinados Pessoas. pontos diferentes e pessoas Uhum. diferentes. Uhum. Uhum. E aí chegava também, parecia traços de toque, né? Porque essa necessidade de Sim, verificar e sim, traços de toque de pensamento, né? Que é uma coisa assim que sim. não aparece muito no que a gente vê assim dos diagnósticos que chegam para a clínica. Geralmente E se nem pensa em livro de toque, limpeza. né? É. Só se pensa em limpeza, né? A Uhum. primeira coisa que vem à mente. Então, a gente primeiro precisou tratar a regulação, né? E aí foi para trauma e depois uma necessidade de tolerância à frustração que a gente está nesse processo ainda e fica nesse processo por último, assim, Sim, que que daí é envolve mais toda do toque, né? polivagal mesmo, ou seja, o corpo reagindo. Tiveram Uhum. algumas pessoas que me fizeram pergunta ontem na caixinha, falando que uma delas escreveu, tem uma paciente que tinha pavor de prova de direção. Eu já tratei bastante gente para prova de direção, bastante adolescente, interessante, né? E ela conseguiu fazer, depois de 5 ela passou na prova, tudo, mas ela ainda fica com as pernas tremendo de uma maneira que ela não controla quando ela vai fazer qualquer outro tipo de avaliação. E isso é muito reação do corpo, né? A gente até tem uma aula sobre isso lá. Uhum. Possivelmente uma ativação por repetição, possivelmente trauma, possivelmente medo de errar, que a gente precisa avaliar aí, né, o que que é.
Mas que essas coisas, geralmente com a técnica que a gente usa, só de às vezes a respiração diafragmática a pessoa já consegue dar uma controlada, só dela saber que ela pode controlar, né? Ou dela Sim. saber que ela não precisa focar no resultado e sim no processo, né? Isso é uma coisa, pessoal, para quem está assistindo aí, a primeira coisa que a gente pergunta, mas quando você está fazendo, você fica pensando no processo do que você está fazendo? Então, na prova ou na nota que você tem que tirar na prova, né? Na apresentação, é a mesma coisa para quem tem medo de falar em público, apesar de que algumas pessoas que têm medo de falar em público têm uma questão social aí, né? De ansiedade social, de fobia social, enfim. Mas quando é só esse medo da oratória, é porque a pessoa foca no que os outros vão pensar, em ter uma fala perfeita e não em falar só. Então, eu tô aqui vou falar, ou seja, eu foco no resultado e não foco no processo. E isso dá uma tiltada no sistema nervoso, tá? Faz com que a Uhum. pessoa fique pensando no que ela tem que fazer e não consiga se concentrar e aumenta a ansiedade, aumenta o alarme de estresse naquele momento e a pessoa não consegue ter as funções cognitivas de atenção para fazer as coisas agora. Então, basicamente, as técnicas tiram as pessoas desse lugar, né? Esse looping, né? Desse looping. Eu lembro também que. Nossa, Que eu foi? ia falar. Me Deu fugiu branco? agora. Faz a Deu branco. técnica aí, ô, ele está nervosa? Respira. Não, é Põe que os eu, pés eu no tava chão. muito conectada com o que você estava falando, e aí eu pensei em falar, e aí fugiu. Isso é um pouco de ansiedade, né? A área da memória não está podendo ser acessada. O pessoal não sabe, mas o pessoal que vem fazer live aqui comigo fica nervoso, porque eles não estão acostumados a ficar no ao vivo, tá, gente? É, Então, né? Isso do ao vivo parece uma apresentação, né? parece? Não deixa de ser. Você Uhum. tá aí, né, com um monte de gente que vai te julgar, Sim, basicamente, né? É uma sim. apresentação. Então, é de ficar nervoso. É isso que eu ia falar, obrigada. Os processos de vergonha, né? Isso chega também como uma coisa que vem como uma descoberta. Na verdade, aquilo que se tinha também através da prova, né? O que acontece quando a gente não consegue terminar uma prova, né? Todos os seus colegas terminaram e você não, então tem processo de vergonha. Do que vão pensar de mim? O que vão falar Uhum. de mim? Isso tem a ver com os próprios valores, né? E como Sim, que isso está concretizado dentro de si, né? Como é que a pessoa entendeu os valores, como é que ela aprendeu os valores durante a vida, né? Se ela uhum. teve pais muito perfeccionistas que exigiam demais, né? Isso também influencia nesses Muito, processos, assim. Eu muito. percebo que chega muito. A infância é algo que sempre precisa ser investigado, porque Uhum. a gente chega num lugar assim que entende do porquê que Sim. aconteceu, né? Sim, sim. A E isso dá. vergonha, acho que via de regra, ela tá. Tô pensando aqui como base em toda dificuldade de lidar com pressão, via de regra tem vergonha envolvida, né? Tem esse medo de ser julgado, tem esse medo de não conseguir comparado aos outros. E esse negócio de ver todo mundo terminando, todo mundo tem. Até eu tenho. Você vê todo mundo saindo, você fala, Uhum, eu não terminei ainda, né? Como que eu não terminei? Ou assim, às vezes a gente está ali no próprio grupo de psicólogas ou participando de algum curso qualquer e todo mundo começa a falar, eu já estou usando, já estou usando. Eu não tô. Eu já terminei uhum. todas as aulas. Eu ainda não. A gente Sim, tem, né, um senso de comparação que faz parte da nossa vivência humana. A gente se compara para poder crescer, estabelecer parâmetro, né? O problema é que quando a gente se compara e não sabe lidar com isso, a gente se paralisa ao invés de motivar. E tem uhum. gente que são as pessoas que lidam bem com pressão, elas se comparam e ligam um motor e vão assim, né? O que, gente, é muito bom, queria até falar isso aqui, é muito bom para lidar com pressão, é ótimo. Porém, vou falar para vocês da minha prática clínica, Elis, me diga da tua. Na prática de adultos, os adultos que sabem, que a vida inteira souberam lidar sob pressão, geralmente chegam para mim com histórico, com um quadro de toque e ansiedade generalizada. Uhum. Em algum momento da vida,
esse lugar que levou eles para lidar bem com pressão, que geralmente é a necessidade do ambiente, né? O ambiente falou, vai, meu filho, tem tu, é só tu mesmo. Você vai ter que lidar com esse processo. Eles vão desenvolvendo uma autocrítica tão grande e uma solidão, um desamparo tão grande, que eles vão desencadeando um processo ansioso no sistema nervoso. Então, isso acontece muito comigo. Geralmente, as pessoas que têm alta performance sob pressão começam a parar de funcionar bem, começam a ter ansiedade alta. E geralmente eles vêm por insônia, pro consultório. Uhum. Tô com insônia, tô muito preocupado, meu marido tá reclamando, não tô mais conseguindo. E aí você vai vendo, é porque ele passou uma vida dando conta de pressão e agora não aguenta mais, né? Sim, sobrecarrega o sistema nervoso, né? E Sim. isso funciona como uma prática que sensibiliza, na verdade, o sistema nervoso, né? Então, você fica trabalhando sob estresse e aquilo se torna um aprendizado e você vai indo, mas tem momento que sobrecarrega. E quando as pessoas chegam mais ou menos, né, no consultório é porque já estão nesse momento de sobrecarregados, que já não conseguem mais lidar de outra É, maneira, precisam de é, ajuda. é. Então também eu acho que olha a importância cada vez mais da gente avaliar a individualidade de cada funcionamento de cada pessoa, né? Porque às vezes, e eu acho que esse é o perigo dos cursos de alta performance, ou de disciplina, ou esses cursos consigo que você deseja em menos de, sei lá, porque eles criam uma ansiedade e muitas vezes a pessoa conseguiu aquele objetivo, ela concluiu. Só que ela começa a funcionar de um jeito que fica insustentável daqui a alguns anos. Então é interessante, né? Muitas vezes, se a gente não tem um olhar clínico, a gente ajuda uma pessoa a conseguir coisas, mas a gente está plantando um processo doentio na cabeça dessa pessoa, que de tanto ela repetir, vai começar a gerar nela um looping de sistema nervoso aí que não vai ser saudável para o funcionamento dela, né? Isso é interessante da gente falar também. E eu acho que as escolas fazem muito isso sem perceber, né? Essa competição saudável que as escolas dizem que fazem, essa questão de ter que conseguir uma nota e todo mundo ter o mesmo padrão, né? Então, assim, todo mundo faz do mesmo jeito, todo mundo tem o mesmo tempo. Eu até entendo que a gente precisa ter um tipo de padronização, mas, assim, vai criando uma categoria na cabeça das crianças, nos adolescentes. Ou você está no grupo dos que conseguem, ou você está no grupo dos que não conseguem, Exatamente. né? E aí E os que não isso vai fazendo conseguem uma fazem o régua, quê? E né? os que conseguem fazem o quê também? Porque é difícil para os dois lados, né? Uhum. Isso vai fazendo uma régua nas nossas mentes, né? É, E é cada vez mais alta para se alcançar. é, Então, isso vai gerando uma frustração também que vai é. ficando maior. É, você sabe que os adolescentes que eu atendia, uma época eu comecei a atender, eu nem atendia adolescente, mas eu atendia geralmente os pais me pediam para fazer consultas pontuais, porque eles não estavam conseguindo passar ou no vestibular ou na prova de volante, como é o nome? Para Direção? dirigir? De direção. E aí, existia uma coisa em comum, assim, entre eles, que eles eram ótimos alunos. Eles eram filhos Uhum. perfeitos. Dificilmente a gente pega alguém que está com dificuldade de passar em uma prova, duas, que não tem uma exigência muito grande com si mesmo durante a vida inteira. Quando tem durante a vida inteira, essa pessoa já vem para o consultório um pouco antes, né? Ela vem no comecinho da adolescência, ela tem dificuldades de ficar na escola, ela não se vai se adequar ao jeito que a escola funciona, né? E aí também Uhum. é um outro tipo de manejo dentro da clínica, porque também é entender como é que esse cérebro está funcionando, como que é o ambiente, né? Se precisa mudar de escola, se não precisa, como que a gente ajuda, né, essa criança versus quase adolescente. Mas quando chega um adolescente quase adulto, que é o que a gente chama de jovens adultos, é muito difícil vir alguém que teve uma vida repleta de fracassos. A pessoa teve uma vida repleta só de sucessos porque ela sempre se empenhou demais. E aí, de repente, o sistema nervoso começa a dar pânico em algumas avaliações. Isso é muito comum. É muito comum. E aí a pessoa não sabe o que aconteceu, porque ela nunca lidou com aquela situação, né? Uhum. Eu percebo, assim, na clínica que os adolescentes que tiveram, assim, pais que não percebiam que estavam fazendo isso, né? Mas que sempre Uhum. esperavam o melhor.
Estavam esperavam na sua boa melhor. intenção ali, né? Sim, queriam que eles tivessem um melhor desempenho na prova, queriam que passassem nas melhores universidades, mas aí, né, o adolescente acaba assim, mas ele nem sabe se isso é importante para mim ou não, É. e gerava processos de ansiedade que eram bem severos, assim, inclusive que chegavam no corpo, sabe, em processos de adoecimento mesmo. Uhum. Então, era uma coisa que vinha desde sempre. E geralmente essas pessoas, elas têm, assim, um temperamento, ou uma maneira de se organizar que já é no sentido de ser proativa, de lidar bem com as coisas, de querer ajudar as pessoas. Então, isso Então, casa, ela avalia muito pior. isso casa com a maneira que as pessoas, né, eles se acostumam por nos avaliar, assim, por avaliar esses pacientes como pessoas que não vão errar, né? E Uhum. isso fica na ideia de quem tá ali É, sendo é, avaliado, como se não é. pudesse errar. Então, vamos enumerar aqui, Liz, para a gente conseguir, até daqui a pouco ir terminando. Vamos tentar enumerar as coisas que a gente precisa observar e ajudar as pessoas que têm essa questão aí de performance em ambientes de alta pressão. Eu acho que a primeira, óbvio, como psicólogos, que a gente vai olhar é essa autoavaliação e uma autoexpectativa de si mesmo. Eu preciso passar, ou preciso conseguir, dependendo da situação, né? Eu Uhum. tenho que dar conta. Então, esse significado e essa expectativa que a pessoa dá, esse peso, ele define muito como que o sistema nervoso vai agir na hora, porque ele vai agir como se fosse uma ameaça, porque é uma Sim, ameaça, né? Você tem a possibilidade de conseguir e você ser maravilhoso dentro do sistema nervoso da pessoa e não conseguir acabar com a sua vida. Então, assim, porque é geralmente a avaliação que a pessoa faz. Se eu não conseguir, acabou. Principalmente o sim. adolescente. O adolescente, ele vai Uhum. fazer, até porque o cérebro do adolescente não consegue ainda ter essa razonabilidade, né, tão tranquila em relação às situações reais. Esse peso, a gente que é adulto consegue mais com o adolescente. Então, primeiro é isso. Acho que é a primeira coisa, né? Sim, eu acho que tem os processos de corpo mesmo, né? Ter um bom sono, uma boa alimentação, que isso impacta também, né? Então, vamos para a Como que. segunda. Um bom Sim. sono é algo que a gente precisa investigar, porque é muito difícil ter alta performance e lidar bem sob pressão não dormindo, né, gente? O sono, ele é regulador do sistema nervoso. E Então, isso é uma coisa precisa. que as pessoas geralmente falam, né? Se você quer chegar antes que as outras pessoas, acorde mais cedo. Isso não tem muita função, né? Não, é fácil enquanto eles dormem, Sim, exatamente. né? Não funciona, não funciona. Não, e também depende da pessoa, né? É, tem Muitas quem vezes a pessoa consegue já não dormir. está dormindo, ou porque ela não tem uma rotina certa, ou porque ela fica muito na TV e no celular à noite, que também faz parte da rotina, ou porque ela já está ansiosa e aí fica pensando nisso à noite. Então aí a gente precisa regular o sono. Olha, Elisa, deixa eu parar aqui, tem uma pessoa te escrevendo aqui, ó, só admiração por você, Elisa, uma profissional excelente, parabéns, a Jaque Andrades. Obrigada, Jaque. Viu? Que bom, né? Isso vai motivando a gente. Vai. Obrigada, Podem gente. escrever bem aqui da Elis, por favor. Ai. Então, vamos lá. Então, a avaliação que a gente faz, o peso que nós estamos dando, isso para qualquer idade, salvo Uhum. crianças, né, gente? Criança, É. sim. Aí o processo é outro. O sono sim, sono a gente avalia também, né, na criança, assim, se ela dorme cedo, se ela tem sono interrompido ou não. Que mais? Você falou alimentação? Sim, falei O alimentação. que que você avalia na alimentação que você aprendeu na neuro? Me conte. Você tá aí comendo nuts? Tá comendo. Sim, Eu também tô aqui comendo aveia. eu Morango percebo também é bom, que, né? Antioxidante, é bom pro cérebro. que existem alimentos que fazem bem para o cérebro, né? Que ajudam. Inclusive na memória, inclusive no desempenho, inclusive se a gente come muito açúcar ou toma muito café demais, né? Isso Uhum. impacta no desempenho também. Existe É, um pico, né, do açúcar do café que faz a gente ficar cansado depois se a gente usa demais. isso. O Então, olhar café é esses bom, né? processos. O pessoal sempre pergunta isso, mas não posso? Pode, gente, mas ele tem um limite. Ele E ajuda, não pode se entorpecer de café, entendeu? tem os processos inflamatórios também, né? O Tem. glúten. Eu vejo que
inclusive, tenho, né, pacientes que percebem que o glúten fez essa diferença na memória, na disposição. Então, a gente não achava de onde que não vinha a disposição. Aí a gente Uhum. percebeu, foi tratando outras coisas, percebeu que não mudava, inclusive medicação própria para outros sintomas, não mudava. E aí a gente tirou, né, glúten e percebeu, nossa, melhorou a Ótimo. disposição. Então, tinha Alta algo ali. performance envolve nutricionista. Tem que ter. A pessoa que faz muita prova, faz muita coisa assim, tem que ter. Tem que ter uma alimentação balanceada e funcional, se puder, né? Tem que fazer uma Sim. consulta com um funcional, porque é o nutricionista funcional que vai te ajudar nesse processo também, né? Dos alimentos inflamatórios. Uhum. Eu, Eu por lembro. exemplo, se como eu não posso comer glúten, nem leite, nem nenhum derivado do leite. E às vezes eu começo a comer assim, como exceção, gente, a minha vida, meu cérebro, eu vou tostando, sabe? Eu vou Uhum. inflamando, eu vou ficando doente, porque daí eu pego tudo, fico com mais gripe, fico com tudo mais. Então eu sou uma pessoa que se eu quiser ter performance boa cognitiva e de saúde, eu não posso comer. Uhum. Não posso, entende? Eu preciso ficar sem comer. E aí a gente precisa se conhecer também. Não é todo mundo, né? São pessoas que podem, são pessoas que não podem, mas tem que olhar também. Eu vejo que tem suplementos que também ajudam, né? A própria rodízula ou coenzima Q10, que são Uhum. coisas que eu já usei, que não fazem mal, né? E que ajudam, assim, no desempenho. Se a gente precisa de algo pontual Né? Mas ou quem um precisa, boost, médicos, viu, gente? precisa Que de o povo aqui, eles, nutricionista. a gente fala, eles vão comprar. Não pode. Sim, precisa, né? De orientação. Alguém que tem Isso que é bom. indicar. É uma equipe, né, que consegue, né, arcar com isso. Tem uma equipe que ajude, né, que entenda esse ser humano integrativamente, né, como um sistema. Integrativamente. Então vamos lá. A avaliação, sono, alimentação. O que mais que a gente precisa ajudar? Aí as técnicas de regulação das emoções em estresse. Sim, regulação Acho que emocional por elas são causa do essenciais. estresse, Uhum, investigar essenciais. trauma, investigar desamparo, porque são coisas que mantêm comportamento, né, e que a gente, Sim. se não tratar a causa, vai continuar acontecendo. Uhum, Então, é o que eu vejo aqui que funciona muito. Investigar através das réguas, né? Daquilo que a pessoa acredita que precisa chegar. Às vezes a gente faz, né? Eu lembro que você falou numa aula, a gente começa a fazer uma lista daquilo que a pessoa tem e daquilo que a pessoa quer. E, na verdade, ela quer pequenas coisas do que ela já não tem. uhum, Mas ela não consegue se dar conta disso por conta desse processo de looping, de ficar precisando estar melhor, precisando estar perfeito, precisando uhum, performar. uhum, Então, tem uma necessidade de olhar para si mesmo e ver qual que são as nossas motivações, né? Até uhum, onde que eu me motivo, que tipo de coisa que me motiva, que tipo de coisa uhum, que não me faz bem para eu evitar. uhum, uhum. Então, isso ajuda bastante. Ótimo. E atividade física? Quem quer Sim, alta performance tem que ter, porque o que a gente libera no nosso organismo e no nosso cérebro, quando a gente tem atividade física regular, faz ele funcionar melhor, ajuda na né? disposição também. Nossa, É, muda muito a atividade física. Isso é uma tem que coisa ter. também que eu, inclusive, falo, né, Peça, mas vocês estão fazendo atividade física? E Uhum. nem precisa ser uma determinada, né, algum tipo, assim, mas Não. que seja algo que libere, né, Endorfina tem que ser, tem que sim, liberar essas substâncias, porque elas dão uma modulada aí no sistema nervoso. Então, eu acho que esse é o conjunto inicial de coisas que a gente olha, né? Como é que você se avalia, uhum, como é que você regula e o teu entorno, né? Como é que você está se cuidando para conseguir ter esse bom desempenho das coisas, né? A quantidade de alimentos. E é óbvio, né, gente? Todo paciente faz isso? Claro que não. uhum, O paciente fala assim: olha, então dá uma olhada nisso. Ele não faz, né? Vai no nutricionista, ele não vai. Poucos vão, tá? sim, Poucos vão. Mas quando a pessoa faz esse caminho inteiro, e a gente precisa, como profissional da saúde, né, eles falar para eles fazerem tudo, melhor fica. Outra coisa que as pessoas falam, meditação, me perguntam muito isso. Meditação ajuda? Tem muitos estudos trazendo a meditação como uma estratégia
para ajudar as pessoas a terem foco na hora dos momentos de resiliência. Funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Assim como as técnicas também Sim, não funcionam para exatamente. todo mundo, né? Então a gente tem que muitas vezes ir testando com o paciente, dentro do consultório mesmo, de uma maneira segura. Então, ó, vamos ver se isso daqui te melhora. Ah, melhorou um pouco. Então, beleza, faz 2 dias. E se você sentir qualquer desconforto, você me avisa, a gente vai substituir essa estratégia, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que elas começaram a tentar meditar e ficavam nervosas. E Uhum. daí eu falei, Que então causava para. angústia. Não é para você. Vamos tentar outra estratégia para você. Para mim, por exemplo, funciona. Para mim, Pra mim né? também. Eu É gosto. bastante assim até. E tem uma Então, noção, né, de que meditação é para se sentir. Tem uma área da meditação, né? Tem várias fontes de tem. meditação, mas tem, às vezes, a pessoa acostumada com a ideia de que vai sofrer, né? De que estar ali presente vai trazer sofrimento, porque você precisa ficar desde o início 20 É, minutos meditando. Mas não é assim, né? Precisa ter um conhecimento. é, E falta, né? Esse espaço que a gente está tendo é para as pessoas entenderem que é é. personalizado, né? É Para o personalizado. Você paciente. sabe que na época que eu estava fazendo as provas do mestrado, eram provas muito, muito, muito difíceis, muito. E eu tinha 3 provas na mesma semana, uma em cada dia. Para cada uma das provas que eu fazia, eu tive que estudar, eu tive que ler mais ou menos uns 100 artigos científicos para cada uma das provas. Então eu tinha 3, eu tive que ler 300 num período de mais ou menos um mês que eu tive para me preparar, né? Que eles colocavam as Uau. perguntas. E a prova lá era, a gente pegava, recebia um papel, eu já sabia qual que era a pergunta, então eu já tinha estudado para aquela pergunta. Eu até gostei dessa estratégia de prova, né? Você escolhia as perguntas e estudava para responder aquela pergunta. Só que você respondia no papel, escrito à mão. E eu, em inglês, escrevo bem, mas no papel, um monte de coisa errada, porque eu vou escrever no computador, o computador vai Uhum. corrigindo, né? No papel, com datas, anos dos artigos, fazendo, e tinha que ter no mínimo 5 folhas escritas. Uau. E Então, lembrar você dos anos dos pensa. artigos, uau. Gente, pensa a minha carga cognitiva para que você conseguisse fazer isso. E eles eram muito, 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 muito exigentes. Era uma exigência, assim, que é a exigência que eles têm em mestrado, porque era para preparar para o PhD, né? Então, era uma alta exigência daquilo que você ia escrever, do que você tinha pesquisado. E eu fiz um plano de guerra para conseguir passar por isso. Eu falei, eu não vou conseguir passar fazendo o meu natural, entendeu? E eu trabalhando, cuidando do meu filho, enfim, a minha vida normal. E eu tinha esse um mês de ter que ter uma alta performance. E com Uhum. muito medo de não passar, porque eu ia ter que fazer de volta a prova. Entendeu? Eu ia passar pelo Sim. estresse 2 vezes. Aí o que eu fiz, eu sentei com meu marido na época, e eu já estava muito esgotada, porque eu fiz o meu mestrado todo em um ano. Então, assim, eu já estava muito cansada, e isso era quase final do mestrado, né? Essas provas. E daí eu falei para ele, olha, a gente vai ter que ter um plano de guerra, porque senão eu não vou passar conhecendo já de tudo que eu tinha estudado, de tudo que a gente Uhum. está falando aqui. Então, a gente fiz todo um plano alimentar com flavonoides, tudo eu comprava, porque eles tinham acabado de publicar lá um estudo também sobre os flavonoides, né? E lá tinha muito aquelas blueberries, sabe? Como que Uhum. é o nome daquilo? É, mirtilo. Mirtilo, que lá é gostoso, o daqui é azedo, né? E lá é baratinho, então eu fiz todo um plano alimentar para eu dar conta fisicamente. Na época eu não estava fazendo atividade física, eu voltei a fazer e eu não conseguia muito, às vezes eu conseguia sair andar, às vezes não, então eu dançava em casa, ligava a música, dançava só para o meu corpo produzir. E aí eu fiquei um mês estudando 6 horas seguidas por dia, porque eu tinha que estudar, então eu fiz assim, essa semana eu vou estudar para prova, na própria prova um, a outra semana para a prova 2, a outra semana para a prova 3, e na última semana eu reviso. E aí eu fiz Uhum. todo um plano já, que é isso que a gente tem que fazer, né? A gente ajuda desse jeito o Sim, paciente. Então planejar. vamos organizar a tua agenda, vamos organizar como é que você vai fazer esse treino e tal. Para que eu tivesse focada só nisso. Acordava cedo, tentei regular meu sono na medida do possível lá, porque ainda naquela época meu filho ainda acordava à noite. Então a gente fez todo um plano de guerra. E nos dias de prova, eu olhava a minha revisão
E no caminho para a prova, porque eu ia andando, era 15 minutos de caminhada. Eu ia andando, fazendo minha oração, fazendo uma concentração de mim mesma, fazendo a técnica dos valores, falando: eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa honesta, tudo bem. Se eu não passar, ok. O que vale é que eu me esforcei pra caramba. E aí eu pensava: tudo bem, eu vou chegar, vou respirar. Sentava, fazia a prova, fazia respiração diafragmática. Eu fiz tudo. Eu passei, graças a Deus, nas 3 provas. Não precisei fazer de volta, não. Nossa. Mas foi assim um plano de guerra. E quando acabou, o dia que eu fiz a última prova, eu tirei uma semana de folga dos estudos e do trabalho, porque meu cérebro estava fritado. E não A dá uma gente frita, sensação né? de desamparo, assim, quando acaba? Porque parece que, uau, né? Uhum. Foi as forças. Foi. É. Dá, mas eu já tinha sentido tanto isso naquele mestrado, eles, que cada Como avaliação você era, terminou meu esse Deus. mestrado, né? Meu Deus. Uhum. Só na base da neurociência mesmo. Que aí a gente conseguiu combinar da minha mãe. A gente viajou um dia depois de férias para outro país. E aí a gente Uhum. encontrou minha mãe. Então eu fiquei com foco. Quando vinha a ansiedade, eu pensava: independente se eu for bem ou não da prova, eu vou estar em tal país na outra semana. Entendeu? Ai, sim. Uhum. Então eu usava isso como a Nossa, uma minha motivação recompensa. ótima. Uhum. É, essa era a minha recompensa. Porque eu funciono assim, eu me envolvo muito no processo, eu me afundo no processo. Tem gente que não, tem gente que só pensa no resultado final, né? E isso é ruim, a gente ajuda essas pessoas a regular. Eu não, eu me afundo muito no processo, então eu fico ansiosa com o processo. Uhum. Também por um pouco de perfeccionismo, essas coisas assim. E aí, para mim, para eu sair do processo, eu preciso ter uma recompensa no final, entendeu? E sabe que essa recompensa Nossa, a gente pode tem ser que vamos, vamos, pessoas. vamos introduzindo para Pode terminar. ser. Isso é uma coisa que falta também, que eu esqueci de falar do, no que a gente precisa. É verificar se essa pessoa tem pessoas com quem ela possa contar. Porque Sim, ter pessoas com quem possa contar ajuda, né? Com que é, o cérebro produza é. coisas que Sim, vão isso é uma fazer bem para recompensa, é ela. o que você ia me perguntar, né? Como Sim, uhum. funciona. Geralmente até com adolescente a gente faz isso, né? Quando você sair, vai para casa de alguém, seus pais, ou de uma pessoa que você goste muito. Pessoas são recompensas, são. Acho que a Sim, melhor recompensa são pessoas, pra te falar a verdade. porque é um processo solitário, né? Esse de É, autodesempenho. é. Então, é uma das coisas que a gente precisa verificar também. É muito solitário porque é você e você mesmo, Uhum. né? Então, quando a Todo gente dia. sai, existe um desamparo natural. Sim. Existe um desamparo natural. E dá para usar essa estratégia de recompensas pessoas, encontrar pessoas, ligar para pessoas, fazer um happy hour para quem é aluno, né? Essas Se coisas assim. encontrar. Ó, temos uma pergunta aqui e daí a gente vai se despedindo. Quanto tempo Tá. antes de uma prova se consegue desenvolver um plano de guerra? Boa pergunta. Depende da prova. Acho que Com seus depende da prova. adolescentes, você faz quanto tempo, Elis? Então, geralmente as provas dos adolescentes não são tão difíceis, né? Então dá pra ser assim um mês, porque é o que vem assim da escola, né? Eu Geralmente eles acho não que dizem mais muito que um mês para antes. uma prova normal é muito, né? Porque cria uma É, ansiedade. Agora, para o vestibular, aí precisa de um talvez tempo, né? talvez Eu mais tempo. acompanho assim durante o processo, né, que a pessoa está estudando, assim, a gente É vai o ano inteiro que você acompanha, verificando, né, pro sim. vestibular. Porque quando é o ano inteiro, você tem que estar o tempo todo. A pessoa vai ter oscilações nesse E ano. precisa desse cuidado também de estar amparando, porque É, como é um processo solitário, vem coisas ali e você tá realmente sozinho para lidar, né? é, Não tem como todo mundo estar te apoiando todo o tempo, é. sabendo desses processos que a gente sabe como profissional, Uhum. né? Mas eu acho que talvez a gente poderia responder assim, o Thiago. Thiago, o sistema nervoso não vai aguentar ficar em hiperfoco, porque esse plano de guerra é um É, hiperfoco, né? sim, Muito tempo, mais do que um mês, a gente já começa a fazer o sistema nervoso sofrer. ficar em Tipo, esse estresse, meu né? plano de guerra, eu não ia aguentar isso mais do que um mês, entendeu? Ia dar Uhum. tilt. Então, como que a gente faz? Se você tem, por exemplo, um vestibular no final do ano, você vai tendo pequenas metas. Ah, então no próximo mês a tua meta é essa. Aí você foca naquela meta. Talvez seja uma matéria, talvez seja um simulado, para a gente ir aguentando. Que isso é o que a gente aprende em neurociência também, né? A gente vai
dessensibilizando, cortando esse processo de Uhum. aprendizagem, porque senão o sistema nervoso não dá conta de ficar em plano de guerra, como eu disse aqui, um ano inteiro. Mas eu acho que o máximo é um mês. Eu Se acho que precisar de sim. mais que um mês, tem que quebrar em pequenas outras metas. Sim. E a gente vai organizando as metas em conjunto aí. Organizando em conjunto. É igual as pessoas que vão correr, né? A pessoa que vai correr no maratona, ela treina para maratona específico, eu acho que mais ou menos, os amadores, tá, gente? Não tô falando Sim. profissional. Mais ou menos isso daí, né? Ela fica um mês se preparando para maratona, correndo naquele tempo da maratona, é mais ou menos esse processo aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais Uhum. uma pergunta. Neurociência fazendo cafés da manhã assim com duas psico maravilhosas. Gratidão, ai que Ah, bom. que Quando abre o legal. seu curso de neurociência, Giana? Boa pergunta. Eu acho que vai abrir final de agosto, eu acho. Adorei essa parte que as pessoas são melhor recompensa, é isso. Então, ótimo, gente. Vocês já podem ir fazendo plano, seus planos de guerra. Hoje eu vou indicar daqui a pouquinho no Rio os 3 livros para quem precisar, quiser ler sobre isso. Elis, muito obrigada. Vocês viram como que a Elis é calma? Para atender criança e adolescente, pais tem que ser assim, calma, Tem. tranquila. É, isso sempre foi meu, assim. É um processo que eu tive de aceitação, porque, né, se espera que um profissional tenha, assim, um certo empoderamento, que tenha voz, que tenha, né, é o que é esperado dos pacientes, mas eu tive que ter um processo de aceitação e do jeito que eu sou, funciona muito bem também. Claro que Então tá funciona. tudo Eu, bem. se for numa psicóloga doidona assim, igual tipo eu fico. Não dá, entendeu? Eu preciso de alguém mais calmo. É Sim. óbvio que funciona, porque você ajuda a pessoa a se regular só com a sua fala, né? Legal, Elis, Uhum. obrigada. Pessoal, quem Obrigada a estiver você, foi precisando de maravilhoso. treino aí, segue a Elis, já agende sua consulta. E vamos seguir que temos um dia de trabalho pela frente. Um beijo, Elis. Foi ótimo. Obrigada. Tchau. Tchau.